Olá, pessoal. Acho que um dos assuntos que mais aflige hoje os seres humanos, dentre outros, mas um dos que mais aflige são essa questão das relações interpessoais, né? Especialmente as relações afetivas, amorosas. E nesse vídeo eu quero tratar de um vídeo que eu recentemente ouvi falando sobre a questão das mulheres empoderadas, as mulheres que têm muito dinheiro e que com isso, entre aspas, assustam os homens. Um assunto completamente materialista, pagão, mas eu acho importante trazer porque ele tá imiscuído nas relações, né? Essa questão do materialismo, ela vem com muita força na nossa geração e vem com cada vez mais força porque o homem está cada vez mais centrado em si. E esse é um tema que eu quero abordar à luz de Monsenhor de Lassos e de Santo Anselmo, um doutor da igreja. Então vamos começar esse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. O vídeo que eu assisti é de um psicólogo e no vídeo ele abordava, para resumir, ele dizia que os homens deveriam voltar a ser domesticados. O que quer dizer isso? Ele quer dizer que as mulheres reclamavam que quando elas ganhavam muito dinheiro, os homens se desinteressavam delas porque elas viviam sozinhas e não tinham, era difícil achar um companheiro. Mas aí ele começou com uma abordagem feminista, né, dizendo que essa é uma maneira de violentar as mulheres, né, botar a par da sociedade mulheres que eram mais bem-sucedidas que os homens. E aí choveu comentário, foi um dos vídeos dele mais comentados. Eu mesma fui uma das pessoas que comentou, e coisa que eu raramente faço, mas eu fiz questão pela disparidade na análise que ele fez. Se você pegar o mundo em que nós vivemos, né, a questão não se trata de ter mais ou menos dinheiro, a questão não se trata de ser mais ou menos alguma coisa, mas a questão é você ver o outro do ponto de vista em que você mesmo se vê. Então, se você se vê acima dos outros por uma questão financeira, realmente você vai achar que não querem você porque você está acima dos outros. Se você se vê uma pessoa sem atrativos, você vai achar que as pessoas não vão te olhar porque você não tem atrativos. Então, o ponto de vista não é do que os homens veem as mulheres, mas de como as mulheres estão se vendo. E foi esse o comentário que eu fiz, o comentário de que muitas dessas mulheres, na maioria das vezes, elas querem alguém no pé de igualdade com elas. É um pensamento extremamente materialista, mas que você ouve em rodas de conversas, né? Ah, eu só quero quem me acrescenta. Eu só quero uma pessoa que não me dê trabalho, eu não quero problema na minha vida. Então são relações extremamente autocentradas, né? Egoístas e que levam à tristeza. E aí depois consultam um psicólogo, vão para cadeira de terapeuta, ficam anos lá e não descobrem que o problema está vamos dizer, no ponto de partida do raciocínio delas, que é sair de si, configurar-se uma realidade humana que se colocou de lado, e a gente vai, Monsenhor de Los nos ajuda nesse raciocínio. Então, para mim, essa questão das relações, especialmente as relações amorosas, sempre duas palavras me vêm à cabeça: é renúncia e sacrifício. Né? Você querer construir uma relação só com alegria, só com viagem, só com curtição, só com dinheiro, só com prazer, é uma relação fadada ao fracasso, né? Porque o ser humano, ele vai centrar em si essa busca da felicidade e ele jamais vai achar. Ele vai ter picos e vai ter momentos, mas quando aquilo cair por algum motivo, até mesmo uma questão física, né? Até por uma questão de impotência sexual, por exemplo, de uma questão do envelhecimento, né? Essa luta para se manter sempre jovem, sempre bonito, sempre atraente. Isso está tudo interligado a uma cultura que vem vindo, vai dizer Monsenhor de Lassos, de séculos. E se concluiu isso, vamos dizer, a porta disso foi a Renascença, né? É o conceito do homem se bastar a si, é o conceito do homem achar o prazer em si mesmo, nas suas próprias conquistas. E aí você consegue entender o raciocínio dessas mulheres, porque o conceito de sucesso delas é, em primeiro lugar, não ficar em casa. Uma mulher que vive no lar não é uma mulher de sucesso, né? Então o conceito de sucesso está ligado ao quê? Ao prazer e ao dinheiro. Então, quanto mais você demonstrar para a sociedade que você tem dinheiro, que você leve sua vida super feliz, esse é o conceito de sucesso atual. O conceito de sucesso da era mais ligada ao cristianismo, da era medieval para baixo, né? Aliás, a era medieval em si é um conceito do homem o quê? Um homem decaído e resgatado por Cristo.
É um homem real. Esse é o homem real. É o homem que foi atingido pelo pecado e não conseguiu sair de si sem a ajuda do próprio Deus vindo à Terra. Esse conceito hoje está em desuso, né? Se você for falar isso numa roda de amigos, provavelmente vão te olhar como um ET que caiu do céu, né? Na verdade, nem pousou no céu, que eu acho que um ET com esse pensamento não viria para a Terra, não teria muito o que fazer. É o que a gente vê. E aí reclamam da infelicidade, não querem ouvir a verdade, né? Então, eu quero tratar desse tema porque é um tema muito, ele é muito latente nessas discussões. Você vê que o cara pode postar milhões de coisas, mas quando ele posta sobre relacionamento, vai lá 1 quilo de comentário, vai os homens falar, vão as mulheres falar, homem contra mulher, mulher contra homem, ninguém se entende. E é mais uma guerra de classes, né, na sociedade, dentre outras tantas que estão aí se mostrando. O primeiro ponto que eu quero abordar com vocês é o homem diante de si. O homem que eu digo genericamente, o ser humano, mas eu sempre vou dizer o homem com H maiúsculo, tá? O homem diante de si mesmo. Primeira coisa que o homem precisa ter para se relacionar com alguém é saber quais são os seus valores. Primeiro, por mais pobre que seja, os seus valores não estão nos seus bens. Os seus valores são na sua filiação com Deus. Então, quanto mais próximo de Deus esse homem for, quanto mais cristão ele for, mais valor agregado ele vai ter. Por quê? Porque ele vai ser uma pessoa que vai o tempo inteiro procurar ser melhor para a sua esposa, para a sua família, para os seus pais, no seu trabalho. Então, esse é um homem que se constrói por bases e não por superfícies. Então, esses valores, que o cume desse valor está na sua dignidade de filho de Deus, né? Isso, ele recebendo o batismo, isso é resgatado, óbvio, a gente está aqui falando num canal cristão, então essa é uma visão cristã do mundo, né? Esse é o valor máximo que ele pode ter, a dignidade de filho de Deus. Com relação aos seus defeitos, é importante pensar que aquela pessoa que está reclamando dos homens, ela também tem os seus defeitos. Então, eu coloquei, só para enumerar assim, o que me veio à cabeça primeiro, um egocentrismo. Viver procurando, sempre centrado em si, né? Procurando coisas que vão lhe agradar, não abrindo mão de muitas coisas que lhe agradam em prol de alguma coisa, alguma causa, alguém, ou até no seu trabalho ou na sua casa. Então, esse egocentrismo é o homem que se valoriza pela aparência, pelos bens que tem. É aí que explodem esse quilo de selfie que a gente vê nas redes sociais, né? Selfie pra cá, selfie pra lá. Isso é o egocentrismo, é um homem cheio de si. Ora, como é que uma pessoa cheia de si mesmo vai ter espaço para outra ser com ele, né? Então, esse espaço que a gente tem de não se ter em muita conta é o que dá espaço para outra pessoa vir acrescentar na sua vida. Você acrescentar não é um acrescentar financeiro, é um acrescentar humano, é um crescer como cristão, é um crescer como casal, como ser humano, né? E aí você tem que abrir mão desse segundo defeito que eu botei, que é essa autossuficiência, você se bastar a si mesmo, eu me basto, eu não preciso de ninguém. Porque essas mulheres levantam essa bandeira e depois elas querem um companheiro, mas elas não precisam de um companheiro. Então, o que elas estão reclamando que não acham ninguém se elas mesmas, na maioria das vezes, não estou generalizando, mas a maioria das vezes isso acontece. E por fim, eu coloquei um terceiro aspecto, um defeito humano, né, que deve ser observado, que é uma autoimagem distorcida. A imagem de que eu sou bela se eu tiver isso, se eu tiver aquilo, se o meu cabelo for assim, se minha roupa for assada. Eu curto um monte de artista, sigo nas redes sociais a roupa que ele usa, o sapato, o cabelo, a maquiagem. Então, essa autoimagem distorcida de que você não tem que se configurar ninguém famoso e ninguém belo, você tem que se configurar o que é belo de verdade. E o que é belo de verdade não vem de você. O que é belo de verdade são sim as qualidades que Deus atribuiu, que são uma beleza natural, mas também são os conceitos e as virtudes morais, né? As virtudes cristãs que estão se perdendo. As pessoas estão se perdendo e não estão entendendo de onde que elas estão se desgastando. É por isso essa falta de virtudes morais. A partir dessas três correções, você consegue se imaginar você diante de outra pessoa. Você consegue se colocar, bom, então agora que eu sei os meus defeitos e onde eu tenho que me corrigir para estar dentro de uma relação, eu vou agora me colocar diante de outra pessoa. E a primeira coisa que eu tenho que pensar para a minha vida e para alguém que venha ver a minha vida é que nem você e nem a outra pessoa podem ser causa de tropeço um para o outro. Você colocar na sua vida uma pessoa que não é cristão, que vive tropeçando, que vai te levar ao tropeço. E você mesmo, porque não está centrado ainda e que não tem a maturidade. Isso não tem a ver com idade. Você vê pessoas de idade avançada que não têm a menor maturidade.
querendo se fazer de garotão ou de garotinha, vestindo roupa, usando cabelo de garotão. Então, essa maturidade que muitas vezes é o que faz o relacionamento andar, porque você consegue ver os seus defeitos e os defeitos do outro, mas aí moderar, né, na caridade, no amor, né, não ser pedra de tropeço para o outro, nessa sua imaturidade. Primeiro você tem que se encontrar com você, e esse encontro com você parte do encontro com Deus, obrigatoriamente. O Santo Anselmo vai nos lembrar disso. Então, não, primeira coisa que eu botei, não ser causa de tropeço. E outra, eu não sou mais que o outro. Eu não sou mais que aquele. Eu posso estar mais adiantada na minha caminhada que o outro, mas eu não sou mais que ele. Óbvio que eu não tenho que carregar nas minhas costas uma pessoa que sabe andar. A pessoa tem que buscar, ela tem que se firmar, até por ela ter. Depois ela poder enfrentar os problemas que vêm de uma relação, mas ela tem que se firmar nas duas pernas. Ela tem que poder caminhar e buscar a própria redenção, esse próprio resgate que ele vai encontrar com Cristo. Porque daí ele vai estar íntegro para uma outra pessoa. Não é? Então, essa abordagem é muito mais profunda do que uma abordagem, eu tenho dinheiro, por isso ninguém me quer. Sabe? É totalmente diferente e oposto. Então, eu não sou mais que o outro se encaixa exatamente nessa problemática que foi colocada nesse vídeo que eu estou citando. Né? Eu não sou mais que o outro porque eu tenho dinheiro e o outro se sente inferior e por isso o outro me violenta, o outro não me quer porque ele se sente humilhado. Muitas dessas mulheres também procuram pessoas que tenham mais dinheiro que elas. Vamos combinar. E não aceitam que o homem esteja, entre aspas, acomodado ganhando menos. Então, todos são conceitos materialistas que destroem o quê? O cerne do ser humano, que é o espírito. Ora, se você quer viver pela matéria, não tem como você viver pelo espírito. A gente sabe disso, nós somos cristãos, sabemos disso. Afetivamente, você em relação ao outro tem que ter uma postura de renúncia e de sacrifício. Não é o conceito do estado psíquico emocional equilibrado, com viagens, com bem-estar material. Não. É o estado de, muitas vezes está sendo contrariado, tem que manter aquilo ali. Especialmente no matrimônio, não é isso? No matrimônio não existe mais volta, a não ser que seja declarado pela Santa Igreja, porque ali você empenhou uma palavra. Então, até onde eu não abro mão da minha fé para estar com outra pessoa? Essa é a última questão que eu quis colocar. Porque muitas vezes o motivo dos desencontros é pessoas que têm visões de mundo completamente diferentes. Ora, como é que eu moro num mundo? Uma pessoa mora em outro mundo e as pessoas vão se encontrar. Né? Então, a aproximação vai acontecer, você saindo do cristianismo e indo para o paganismo, ou aquele saindo do paganismo e indo para o cristianismo. Um cristão e um pagão não conseguem conviver. Não conseguem conviver. Por quê? Vai se entregar à bebida, vai se entregar muitas vezes a um tipo de vício, a pornografia, vai se entregar a um conceito materialista de vida, de criação de filhos, e o outro vai estar centrado em Cristo. É um conflito muito claro. E isso tem tudo a ver com o mundo que nós vivemos hoje. Querendo entrar agora já no Monsenhor de Lasso, eu peguei o capítulo 3, porque eu sei que vocês estão doidos para ouvir falar mais sobre esse livro, e eu também quero falar, e vou terminar com o Santo Anselmo já já, mas falando sobre o relativismo, porque esse vídeo vai se encaixar lá nos vídeos do relativismo, porque o relativismo do cristão, muitas vezes, é que faz com que ele transite no mundo como uma dessas pessoas que está reclamando lá naquele vídeo. Quem disse que não é uma cristã reclamando para aquele psicólogo? Então, quais são os conceitos que nós estamos carregando como cristãos? Para não estar exatamente inserido no contexto do mundo com todos os seus valores, para transitar no mundo, mas buscando as coisas que não passam. Então, Monsenhor de Lassos, ele sempre vai nesse ponto, né? Que da transição da Idade Média para os tempos modernos, que envolveu inclusive os grandes postos da igreja, né? Aconteceu um movimento chamado Renascença. E esse movimento é um movimento completamente voltado ao paganismo. A leitura dos autores clássicos em vez dos teólogos, a volta de uma cultura de adoração a coisas que estão completamente fora da figura do Deus único, né, e verdadeiro. Então tudo isso veio vindo junto com o conceito de modernidade, junto com o conceito de avanço científico, tecnológico, né, e fazendo do homem o orgulho de si mesmo, e não mais ele perante Deus, mas ele bastando a si. Por isso essa palavra orgulho está muito presente nos tempos de hoje, nos movimentos. Porque o homem centrado em si, esquece Deus, eu me basto. Então esse movimento, vai dizer Monsenhor de Lassos, é o humanismo opondo a filosofia antiga à fé da igreja e a rejeição dessa ciência
teológica. O humanismo é a ciência da humanidade, né? É a troca da religião da revelação pela religião da revolução, que é a Revolução Francesa, que é a atitude de conquistar liberdade, fraternidade, faz com que os homens se desapeguem de tudo que é cristão, porque o que é cristão é autoritário e opressor. E aí a gente tem toda uma reviravolta no conceito de humanidade. Essa reviravolta toda que vem vindo 6 séculos atrás, né, contando com esse século que a gente está vivendo, está tendo um ponto vamos dizer, sei lá, de explosão muito grande com a Revolução Francesa. E isso é o que a gente está sentindo hoje, em 2020, nos tempos atuais, né? Essa repercussão. Vai dizer Monsenhor de Laços. Eles, seguidores da renascença pagã, queriam que o homem tivesse a felicidade na terra, que todas as suas forças, toda a sua atividade fossem empregadas para buscar a felicidade temporal. A expressão na arte, vai dizer Emile Malle, sobre arte religiosa na Idade Média. Ela diz assim, a Idade Média que terminava, deixara impressos todos os aspectos humildes da alma, sofrimento, tristeza, resignação, aceitação de vontade divina. Os santos, a Virgem, o próprio Cristo, frequentemente medíocres, assemelhado ao povinho do século XV, não possuem outro brilho que não aquele que vem da alma. Essa arte é de uma humildade profunda, o verdadeiro espírito do cristianismo está nela. Bem diferente a arte da Renascença, seu espírito oculto é orgulho. Doravante o homem basta a si mesmo e aspira a ser um Deus. A mais alta expressão da arte é o corpo humano sem véu. E mesmo isso, né, é a decadência que cativou durante tanto tempo os artistas do nu, nem mesmo se pôs em seus espíritos. Fazer do homem um herói, resplandecente de força e beleza que escapa às fatalidades da raça para se elevar até o arquétipo, ignorando a dor, compaixão e resignação. Então essa mudança se expressa na arte. O que a gente tem na arte hoje? Sexo e dinheiro. Né? Ou é sexo, é algo muito sensual, é algo muito voltado a esse sucesso de conquista de carro, de poder, de casa, de dinheiro. Então, isso é a expressão do renascentismo, o que nós estamos vendo hoje. E isso impede muitos encontros. Por isso que a vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros pela vida. Porque como que você vai encontrar alguém se você nem mesmo se encontrou? Como que você vai se doar a alguém se você está cheio de si, você está satisfeito pleno de si mesmo, de suas próprias características? Continuando, como no tempo do paganismo, as almas fizeram do prazer e do gozo a fidelidade da vida, elas procuraram os meios para obtê-los na riqueza e para adquiri-la não mais se levaram em conta os direitos de outrem. Naquela época, como hoje, ainda era isso o nome de progresso. Campanella, um dos autores, vai dizer que tudo nos anuncia a renovação do mundo, nada impede a liberdade do homem. Então, ele citando Campanella, que é uma dessas pessoas da movimentação da Revolução Francesa. As novas invenções, a imprensa, vai dizer Monsenhor de Laços, pólvora, telescópio, descoberta do novo mundo, estudo das obras, mais, né, somado ao estudo das obras da antiguidade, como nós vimos falando, dos autores da antiguidade, provocaram uma embriaguez de orgulho. A razão humana basta a si mesmo, daí o conflito no seio da sociedade. Então, infelizmente, gente, o que nós estamos vendo hoje é um reflexo disso. E é um reflexo que ou a gente volta para se analisa e volta para o amor maior, que é Deus, e nós temos a nossa dignidade centrada na figura de Cristo, como vai dizer Santo Anselmo agora, ou a gente só vai degradar cada vez mais as relações, os casamentos, né? Isso a gente pode até expandir para outras relações de amizade também, né? Que hoje não se tolera nos meios que se fale de Cristo, que se fale algo à luz do ensinamento cristão. Isso é retrógrado, né? Então, eu queria só ler essas duas passagens aqui do monólogo de Santo Anselmo, né? Para variar, um monge beneditino acompanhando o canal, né? Agora está substituindo temporariamente Dom Estevão Bittencourt, mas certamente eles se comunicam. E ele vai dizer assim, presta atenção: devemos, portanto, crer de igual modo no Pai e no Filho, e em seu Espírito, quer em cada um deles em particular, quer nos três conjuntamente, porque cada um deles em particular é a essência suprema e, ao mesmo tempo, os três conjuntamente são uma única e mesma essência suprema, na qual todo homem deve crer por ser o único fim que o nosso amor há de propor-se em todos os seus atos e pensamentos. Esse último fim que o nosso amor há de propor-se em todos os seus atos e pensamentos. Que atos são esses? Todos. E a gente pode pegar como exemplo o tema do vídeo de hoje, são as relações amorosas. Aonde que nós encontramos essa mesma essência suprema?
o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É viver de acordo. Donde evidentemente se deduz que, assim como ninguém pode tender a permanecer nela se não crer, nessa Santíssima Trindade, assim de nada serve crer nela se não tendemos a permanecer nela. Se através dela não sermos, não fizermos, não agirmos, se agirmos por nós mesmos, como esses homens do humanismo. Se o orgulho estiver centrado em nós, a gente só vai degradar nossas relações, porque a gente não se basta, a gente é instável. A gente precisa ter algo estável, esse algo estável é Deus. Ele se mostra e Ele quer que a gente encontre isso. Esse vídeo é para falar isso. No capítulo, eu estava no capítulo 76, agora eu quero pegar o 77, são pequenos trechos, tá? Cada capítulo é um pequeno trecho. Para finalizar o vídeo, preste atenção, o que é fé viva e o que é fé morta. Você já tinha pensado que pode existir fé morta? Olha o que é uma fé morta. Por este motivo, qualquer que seja a certeza com que se crê numa coisa tão grande, a fé será inútil como morta se o amor não lhe imprime força e vida. É pelo amor que a fé vive, não pelas obras, ele vai dizer aqui. A fé sem obras é morta, mas essas obras têm que ser feitas através do amor, através dessa ligação com Deus, que é a obediência, o deixar-se reger por Deus e não por si mesmo. De fato, a fé que está acompanhada adequadamente pelo amor, a oferecer-se a oportunidade de abrir, não fica inoperante. Ao contrário, exercita-se com maior frequência em obras que não poderia fazer sem o amor. E a prova disso se encontra já no fato de que quem ama a justiça suprema não consegue desprezar o que é justo, nem admitir que algo seja injusto, de algo que seja injusto. E o que é o amor sem Deus? Algo injusto. É o amor que parte de mim, das minhas próprias dificuldades e fraquezas para tentar ser o amor na vida de alguém. Olha como é claro isso, esse ensinamento de um doutor da igreja, né? Santo Anselmo é doutor da igreja. Portanto, como tudo que opera alguma coisa mostra que tem vida, pois sem vida não é possível operar, sem vida não é possível amar, sem vida não é possível estabelecer um relacionamento, não é isso? Não é absurdo afirmar que a fé operosa vive porque tem a vida do amor. Então, se sua fé tem esse amor, você vai conseguir realizar as obras na sua vida e na vida do outro, sem a qual não operaria, né? Sem a qual essa vida do amor. E que a fé inoperante não vive porque carece da vida do amor, que é a tiraria da ociosidade. É o estar parado, porque é uma fé estática, sem o amor. A fé se movimenta pelo amor. Se com justa razão chamamos de cego não apenas a quem perdeu a visão, mas também a quem nunca a teve, então por que não poderíamos chamar igualmente de morta a fé que carece de amor? Isto não porque ela perdeu sua vida, vale dizer o amor, mas porque não tem aquilo que sempre deve ter. Por isso, portanto, assim como a fé que opera pelo amor revela-se viva. Assim, a fé que opera pelo amor revela-se viva, e aquela que por falta de interesse permanece inativa revela-se morta. Perde o interesse por Deus. Interessa-se só por si, pelo seu prazer, pelos seus bens, pela sua autossuficiência. Mata a fé, isso mata a fé. Consequentemente, pode-se afirmar com bastante conveniência que a fé viva consiste em crer naquilo em que se deve crer e que não ao contrário, a fé morta é crer somente naquilo que se deve crer. Ao contrário, a fé morta é crer somente naquilo que se deve crer. E o que significa isso? Vai dizer aqui o comentarista aqui de Santo Anselmo, né, na nota de rodapé. Há um dinamismo essencial em oposição à estaticidade, à consequente penetração no objeto da fé. A fé morta não é a perda da fé, e sim a falta da fé, enquanto carente de amor. É o cego que poderia e deveria ver, mas não enxerga aquilo que sempre poderia e deveria enxergar. É o cego que tem olhos, mas carece de visão. Poderá ver o objeto, mas não penetrar com a visão no objeto. Então, é por isso que a fé no amor e não a fé, né? A fé se rege pelo amor, né? Que é o objeto. Parece, então, dever-se concluir que o conceito de Anselmo é o seguinte: não existe a fé sem obras, mas menos ainda pode existir a fé sem amor. É, pois, o amor que dá sentido à fé, e com esta opera. A fé operante só pode ser acompanhada pelo amor. Lembrando que Jesus disse: quem ama segue os meus mandamentos. A fé viva é aquela fé obediente,
É a fé que vai deixar com que nós desdobremos tudo na nossa vida a favor desse Deus e do amor puro e verdadeiro, que é o que está faltando hoje. Fiquem com Deus.